Olá, como estão, crianças? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos aqui iniciar a nossa segunda aula de recuperação, né? Vamos falar sobre os substantivos e os adjetivos, tá? Então, para iniciar, vamos falar sobre os substantivos, tá bom? Os substantivos são as palavras que dão nome a tudo que existe, né? Aos seres, aos objetos, né? Fenômenos, lugares, ações, tá? Então, olha aí. Tô aqui cobrindo aqui um pedacinho do slide, mas vocês conseguem ver aí, né? Olha só. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, tudo que existe tem um nome. Esse nome é substantivo, né? É dado por uma palavra cuja classificação é o substantivo. Então, olha só. Vamos ver os tipos de substantivos que nós temos, tá? Temos vários tipos de substantivos. Os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, tá? Professora, se um substantivo for classificado em comum, ele não pode ser simples? Pode sim, tá? Ele pode ser comum, simples, coletivo, por exemplo, ou comum, simples, primitivo, concreto, tá? Então, não é porque eu classifiquei um substantivo numa dessas classificações aqui que ele não vai pertencer a mais nenhuma outra, tá? São categorias diferentes, vamos dizer assim. Então, um mesmo substantivo pode ter várias classificações, tá? Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Então, olha só, pessoa, cidade, país. Pode ser qualquer pessoa, né? Em qualquer cidade, em qualquer país. Já os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que particularizam seres, entidades, países, né? Cidades e por aí vai, tá? Então, olha aí. Maria, São Paulo, Brasil. Tá? Então, aqui já são substantivos próprios e estão iniciando com letra maiúscula, tá? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Então, olha aí, casa, carro, camiseta. Uma palavrinha só, ok? Os substantivos compostos são diferentes. São formados por mais de uma palavra, tá? Então, exemplos, ó, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Aí tem que ter cuidado quando o substantivo, por exemplo, não tem o hífen. Girassol, que é junto, pontapé, que é junto, né? Então, esses substantivos compostos, sem hífen, onde eu consigo aglutinar duas palavrinhas numa só, elas podem provocar no aluno alguma confusão, porque o aluno pode achar que é um substantivo simples, mas na verdade é um substantivo composto, só que foi formado sem o hífen, tá? Então fiquem atentos a isso aí, ok? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver se eu tiro aqui, pronto. Os substantivos concretos designam, tá? Faltou um M aqui, as palavras que nomeiam seres cuja existência está consolidada, não dependendo de outro ser para existir. Podem se referir a pessoas, objetos, animais ou lugares. Então, olha aí. Então, substantivos concretos, gente, se referem àqueles seres e objetos que têm uma existência consolidada, tá? Então, olha aí.
menina, homem, cachorro. Muita gente fica com dúvida em relação aos substantivos que se referem a seres, seres sobrenaturais. Por exemplo, bruxa, saci, né? Então, esses seres, eles têm uma existência consolidada, tá? A bruxa não depende de mim para existir, assim como Deus não depende de mim para existir. Né? Então, eles são considerados substantivos concretos, tá? São classificados como substantivos concretos. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, ações, estados, qualidades e ações, tá? Então, os substantivos abstratos, ok? Dependem, não é, de alguém para que eles possam existir. Por exemplo, sentimento tem que ter alguém para existir. Por exemplo, doente, aliás, doente não, mas no estado em que a pessoa se encontra, é um substantivo abstrato, tá? Qualidade, ações, por exemplo, beleza, né? É um estado. Alegria, bondade, tá? Alegria é o que? É um sentimento, né? Ações, sou péssima de dar exemplo, mas, bem, quando eu tiver esse tipo aqui de palavra, eu vou estar falando de substantivo abstrato, tá? Então, sentimentos, estados, qualidades, ações. Atentem para isso aí, tá ok? Então, vamos lá. E os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, folha, chuva, tá? É a primeira palavra daquela famíliazinha de palavras. Por exemplo, a palavra ferro é a primeira palavra. Depois da palavra ferro vem ferreiro, ferrugem, ferragem, ferrolho, né? Então, várias palavras derivam aí do ferro, tá? Ferro é a primeira palavra dessa família. Então, é o substantivo primitivo. As outras, logicamente, as palavras dessa família são substantivos derivados, né? Que são aquelas palavras que derivam de outras, ok? Exemplos: casarão, derivado de casa, folhagem, derivado de folha, chuvarada, derivado de chuva, tá? Então, essas palavrinhas aqui são derivadas, de uma palavra primitiva, tá? Então, eu tenho substantivos derivados, substantivos primitivos, tá bom? Tranquilo até aí, galerinha? Vamos lá, então, continuando. E os substantivos coletivos, como é que funcionam? Os substantivos coletivos, as abelhas aqui, estou em cima das abelhas, vão me morder, né? Deixa eu sair daqui. Então, olha aí. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres, tá? Exemplos: flora, coletivo de vegetais de uma região. Então, olha aí, a flora é o coletivo de animais, de vegetais de uma região. De animais seria a fauna, né? A fauna, a flora é de vegetais. Álbum, conjunto de fotos, tá? Então, é o coletivo de fotos, né? Qual seria? Álbum, né? Colmeia. A colmeia é o que? Um conjunto de abelhas, tá certo? É um conjunto de abelhas, tá bom? Então, são substantivos coletivos, tá? Multidão, coletivo de pessoas, matilha de cães, né? O lobos. Então, aliás, a alcateia, né? Que é de lobos, matilha de cães. Então, olha só, é uma palavrinha, né? Que dá a ideia dessa coletividade, tá? Essa palavra não precisa estar no plural para dar essa ideia de coletividade, ok? Não precisa estar no plural. Tá? Ela no singular já significa um conjunto de seres ali, né? Um conjunto de seres, tá? Pode ser também de objetos. Por exemplo, se você tem na sua casa aquele chaveiro com um monte de chaves,
Como é que a gente chama aquilo ali? A gente chama de molho, tá? É um molho de chaves. Ah, professora, molho não é aquilo que a gente come? Também, tá? Também, mas além daquilo ali, a gente também tem o molho de chaves. Ok? Vamos lá. Continuando. Isso. Volto para cá, sair de cima do conteúdo. Gênero dos substantivos. Então, olha só. Os substantivos possuem... é uma palavra variável, né? O substantivo é uma palavra variável. Ele vai variar em gênero, número e grau, tá? Quando ele varia em gênero, ele varia ali no masculino e no feminino, tá? E existem formas de variar em gênero, tá? Então, ó, de acordo com o gênero, feminino e masculino, as palavras substantivas são classificadas em, se elas aqui tá fora do, né? Então, olha só, substantivos biformes apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Então, olha aí, substantivos biformes apresentam duas formas, tá? Duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Uma para o masculino, outra para o feminino. Por isso que é bi, né? O bi quer dizer dois, biformes. Duas formas, tá? E aqui, substantivos uniformes. Somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em. Aí vamos ver aqui como é que funciona, tá? Então, ó, uniformes, ele tem apenas uma forma para o masculino e para o feminino, tá? Vamos ver aí. Epicenos. Substantivos uniformes que são epicenos. Palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca, foca macho, foca fêmea. Girafa, girafa macho, girafa fêmea. Outro bicho é cobra, cobra macho, cobra fêmea, tá? Então, são os substantivos epicenos. Tem apenas um gênero que serve para os dois seres, tá? Para o masculino e para o feminino. O que determina aí o sexo do animal através da palavra, a gente vai usar a palavrinha macho ou a palavrinha fêmea. O substantivo sobrecomum é palavra que apresenta somente um gênero e refere às pessoas, tá? Por exemplo, criança. Criança tanto pode ser um menino como uma menina, tá? Eu vou dizer a criança, mas tanto faz. Se é menino ou menina, eu sempre vou usar a palavra criança com um artigo feminino antes, tá? Diferente do comum de dois gêneros, tá? O comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, o artista, a artista, tá? Então, olha só, criança vai vir sempre com o artigo a, independente de ser menino ou menina. Artista nem sempre vai vir, vai variar o artigo, tá? Pode vir com o artigo o ou o artigo a, dependendo dependendo do sexo da pessoa a quem eu me refiro, tá? Então, olha só, se for masculino, tá? Se a pessoa for do gênero masculino, o artista. E se for do feminino, a artista. Beleza, gente? Continuando aí. Vamos lá. Próximo. Então, número do substantivo. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular, né, e plural. Tá? Bem simples esse aqui, né? No singular, a palavra que designa uma única coisa, pessoa ou grupo, por exemplo, bola, mulher, tá?
Então, se eu tenho bola, eu só estou falando de uma única bola. Mulher, estou falando de uma única mulher. Já o plural é palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Por exemplo, bolas, mulheres. Tá? Então, aqui ó, já tenho, não é, uma quantidade maior. A partir de duas, eu já uso plural. Tá? Então, é simples, né? Substantivo, o número do substantivo, quando eu falo em número do substantivo, não estou falando em número exatamente, não é? Mas eu estou falando em singular e plural, tá? Tem a ver com número sim, mas não aquele númerozinho, né, cardinal que a gente conhece escrito ali, tá? Como a gente faz na matemática. Vamos lá. Grau dos substantivos. De acordo com o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo, tá? Então, olha aí. Grau aumentativo, palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, por exemplo, casa grande. Eu utilizei aqui ó, duas palavras para designar, para fazer o aumentativo dessa palavra casa, não é? Sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento, por exemplo, casarão. Então aqui eu sintetizei, não é? Toda a ideia de uma casa grande numa palavra só, tá? O analítico eu utilizo duas palavras, no sintético, no grau aumentativo sintético, eu utilizo o quê? Uma palavrinha só, tá? Com um sufixo aqui para indicar esse aumento. Diminutivo. Palavra que indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico. Substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez. Por exemplo, casa pequena. Aí, gente, é a mesma construção do aumentativo, né? Eu vou utilizar duas palavras no analítico, só que dando a ideia de uma intensidade diminuída, tá? Então, ó, casa pequena. E sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de diminuição. Por exemplo, casinha, tá? Então, eu tenho aí esses dois graus, tá? Aumentativo e diminutivo para substantivo, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver adjetivos, tá? Os adjetivos são amiguinhos ali, parceiros ali dos substantivos, tá? Por que eles são amiguinhos? Porque o adjetivo vai dar as características do substantivo. Então, tudo que existe, tudo que tem nome, tudo que leva um nome tem alguma característica, tem alguma maneira de ser, tá? Então, se eu digo mesa, né, eu vou dar a cor, a altura, tudo isso são características e todas essas características são adjetivos, tá? Então, o adjetivo, ele é ali parceiro do substantivo, ok? O adjetivo, vamos lá para a leitura, é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Exemplo, meu crush é inteligente. Sei que crush não é a palavra da língua portuguesa, mas já está praticamente sendo, né? Todo mundo fala. Então, olha aí, meu crush é inteligente. Essas palavras variam em gênero, feminino e masculino, número singular e plural e grau comparativo e superlativo, tá? Então, olha aí, essa palavrinha aqui tá caracterizando a palavra crush, tá? E assim como os substantivos, elas variam em gênero, em número e em grau, ok? Vamos lá, exemplos, ó. Garota, bonita. Como garota é um substantivo feminino e está no singular, bonita é um adjetivo feminino e está no singular. Garotas é um substantivo feminino no plural
E aqui também vou ter um adjetivo feminino plural. Criança, não é? Ó, criança obediente. Vou ter aqui, dependendo do gênero da criança, né? Eu vou ter o adjetivo concordando com aquilo. Eu não posso dizer que essa criança aqui é menino ou menina, porque não tenho, não está especificado, tá? Quando eu falo em criança, eu vou utilizar apenas o artigo A. Então, dependeria aí de ter um contexto para saber qual o gênero. Mas como a gente não está falando de gênero exatamente, a gente está falando dessa concordância aqui do adjetivo, então eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, que o adjetivo vai concordar com o seu substantivo, né? Com aquele substantivo ao qual ele dá alguma qualidade. Se a criança é obediente, ó, e está no singular, criança obediente. Se forem duas ou mais, crianças obedientes, ok? E tipos de adjetivos, quais são os que a gente tem? A gente tem adjetivos simples, são aqueles que apresentam um único radical, ou seja, são compostos por apenas uma palavra. Confira um exemplo, menina alegre, né? Eu tenho aqui apenas uma palavra, tá? Menina alegre. Adjetivos compostos, como é que seria então? Já os adjetivos compostos são aqueles formados por mais de um radical. Veja um exemplo. Tenho um vestido azul marinho, olha aí. Duas palavrinhas, né? Qualificando aqui esse vestido, tá? Mas isso aqui tudo é apenas um adjetivo, tá? Formado por duas palavras, ok? Se eu não juntasse essas duas palavras, eu não conseguiria chegar nessa cor desse vestido. Se eu dissesse que ele era apenas azul, a pessoa não teria a ideia, né, de que ele teria um tom de azul mais escuro, que ele seria azul marinho. Então, eu tenho que colocar os dois juntos para dar o nome, formar o nome dessa cor e dar a qualidade desse vestido. Nesse caso, o adjetivo é composto por duas palavras, logo dois radicais, tá? Olha aí. Adjetivos primitivos. Primitivos são aqueles adjetivos que não derivam de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Ficou confuso? Veja este exemplo. É que nem aquele caso lá do substantivo, tá? É a primeira palavrinha daquela família de palavras. E aí, depois dela, vão se formando outras palavrinhas. Aquele menino tem uma amiga fiel, certo? Então, fiel é um nome primitivo, tá? É um adjetivo primitivo. É a primeira palavra da família, né? Dessa família aqui, da palavra fiel. Ou seja, aqui o adjetivo é fiel, já que caracteriza amiga e é uma palavra primitiva, ou seja, ela não deriva de nenhuma outra palavra. Então, e os adjetivos derivados? Os derivados, como você pode imaginar, são aqueles que derivam de outras palavras da língua portuguesa. Quer ver como isso funciona? Hoje acordei infeliz. O adjetivo infeliz é uma derivação da palavra primitiva feliz, ok? Porque eu coloquei aqui esse prefixo, né? Junto da palavra feliz e aí formei a palavra infeliz, tá? Tranquilidade, né? Até aí, beleza? Vamos lá. Dúvidas? Perguntem lá no chat, tá? Vamos lá. E a locução adjetiva, o que seria? A locução é uma expressão composta por uma preposição mais um substantivo ou um advérbio possuindo valor e exercendo a mesma função de um adjetivo. Então, gente, adjetivo e locução adjetiva são a mesma coisa. Eles só são construídos de forma diferente. A locução vai ter duas palavras e o adjetivo vai ter só uma. Os dois vão fazer a mesma coisa, vão dar qualidade a um substantivo, tá? Quando brigamos, você adota um comportamento de criança. Olha aí esse exemplo. Aqui, né, quando eu digo de criança,
eu estou utilizando uma locução adjetiva para caracterizar a palavra comportamento, tá? Eu poderia dizer, quando brigamos, você adota um comportamento infantil, tá? Que é a característica desse comportamento aqui, tá certo? Ao invés de usar uma palavra só, eu usei duas que também que querem dizer a mesma coisa, tá certo? Então, ó, a expressão de criança é uma locução adjetiva composta pela preposição de e o substantivo criança, que possui a mesma função que o adjetivo infantil, caracterizando você da frase como alguém que adota um comportamento infantilizado durante as brigas. A locução adjetiva de criança está caracterizando o substantivo comportamento, tá? Então, isso aqui, gente, essa construção aqui é de uma locução adjetiva. Aqui a gente tem a preposição e aqui a gente tem o substantivo. Os dois juntos formam uma locução adjetiva caracterizando um substantivo. Ok? É simples isso, tá? Adjetivos pátrios são aqueles que se referem a países, continentes, cidades, regiões. Eles dão a ideia de nacionalidade ou origem, ok? Confira um exemplo de adjetivo pátrio. Maria é brasileira e conheceu José, que é argentino, na viagem que fez para o Uruguai. Os adjetivos pátrios nesta sentença são brasileira, caracterizando Maria, e argentino, que caracteriza José, tá? Então, os adjetivos pátrios são esses, tá? Que denotam a origem da pessoa, tá? Ou do produto, ou seja, do que for. Ok, gente? Vamos lá, continuando. Flexão dos adjetivos, como é que acontece? Como flexionar adjetivos? Bom, os adjetivos são classes variáveis, como citado anteriormente, portanto, sofrem flexões de gênero, podendo ser adjetivos femininos ou masculinos. Também sofrem flexões de número, ou seja, os adjetivos simples, mais à frente mostramos o plural dos substantivos compostos, dos adjetivos compostos. Podem ir para os adjetivos simples podem ir para o plural ou permanecer no singular, a depender da determinação do substantivo. Por exemplo, mulher feliz, né? Mulheres felizes. A gente até já viu, né? Lá no comecinho do nosso conteúdo aqui sobre adjetivo. A língua portuguesa é muito rica e nos permite até utilizar palavras que tipicamente são substantivos na posição de adjetivos. Por exemplo, essa frase aqui é muito interessante, ó. O velho é um palhaço, tá? Nessa frase, gente, o que é interessante? Neste exemplo, a palavra palhaço, tipicamente um substantivo, está empregada como adjetivo. Então, palhaço é aquele cara que trabalha no circo, né? Então, é o nome daquele profissional, palhaço. Mas nesse caso aqui, a gente está dizendo que o velho é um palhaço. Ou seja, ele gosta de fazer graça, tá? Nesse caso aqui, eu estou dando uma característica ao velho. E o que é interessante nesse exemplo é o seguinte: o que geralmente é substantivo, a palavra palhaço, que é o nome do profissional lá, se tornou adjetivo. O substantivo se tornou adjetivo. E aqui o adjetivo, que é uma característica de alguém ou de alguma coisa, se tornou substantivo. Tá? Então, o velho é um palhaço, ok? Para vocês perceberem que não tem tanta importância a gente usar a palavra isolada e dizer assim, não tem tanta importância não tem tanta força. Eu olhar uma palavra isoladamente e dizer, essa palavra é um substantivo. Não, de repente, num contexto, ela se torne ali um adjetivo, tá? E vice-versa, o adjetivo pode se tornar um substantivo. Então, olha aí, nos casos em que se emprega o substantivo como um adjetivo, ele será invariável,
tá? Veja só, camisa, vinho, camisas, vinho. Olha só, a palavra vinho aqui é um substantivo, tá? É o nome daquela bebida. Mas quando eu utilizo essa palavra como um adjetivo, esse adjetivo não vai acompanhar o plural daquele substantivo ao qual ele se refere, tá? Então, olha só, camisa, vinho, camisas, vinho, tá? Por quê? Porque esse adjetivo aqui vem de um substantivo. E esse substantivo aqui, e quando ela funciona como substantivo, quer dizer o quê? A bebida, né? Aquela bebida de cor vermelha escura, né? Então, olha só. Ok, deu para entender? Vamos lá, gente, continuando. Vocês vão perguntando no chat em caso de dúvidas, tá? Próximo. Flexão de número. O adjetivo simples concorda com o número, com o substantivo em número. Entretanto, se for um adjetivo composto por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. Tem algumas exceções que a gente vai até ver uma aqui, tá? No entanto, se for composto por um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, não haverá variação de número. Então, olha aí. Palavra aqui, surdo, mudo, né? Rapaz, surdo, mudo. Eu tenho aí dois adjetivos, surdo, mudo, né? Eu posso, inclusive, ter alguém surdo, sem que a pessoa seja muda, né? E pode ter um mudo sem que seja surdo, tá? Então, são duas características diferentes, dois adjetivos, tá? Quando eu tenho dois adjetivos, os dois vão para o plural, tá? Rapazes surdos, mudos, tá? Aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui amarelo, uma palavra que se comporta como adjetivo. Canário é um substantivo, o nome daquele passarinho, né? Então, quando eu tenho um adjetivo com um substantivo, os dois ficam no singular, mesmo que o substantivo referente esteja no plural. Então, ó, uniforme, amarelo canário, uniformes, amarelo canário, tá? Eu não vou colocar nenhuma no plural. Flexão de grau. Os adjetivos podem caracterizar o substantivo de forma normal, ou seja, sem ênfases, mas também podem imprimir intensidade às características do substantivo. Por isso, quanto ao grau, os adjetivos classificam-se em comparativo e superlativo. Comparativo. No grau comparativo, a mesma característica é atribuída a dois ou mais seres. Portanto, comparativo pode ser de igualdade, superioridade e inferioridade. Tá? Então, se eu estou comparando, tenho que ter pelo menos dois, tá? Comparativo de igualdade. Maria é tão inteligente quanto João. Ou seja, são iguais. Comparativo de superioridade. Maria Luísa, né? Maria Luísa é mais inteligente que João. Comparativo de inferioridade. Maria Luísa é menos inteligente que João, tá? Então, estou aí fazendo comparações. Show! No superlativo, como é que acontece? Aqui não há comparação entre seres. A característica dada pelo adjetivo é absoluta ou relativa, ou seja, algo ou alguém se destacará na multidão, tá? Superlativo relativo, o que é que acontece? Neste caso, o adjetivo é atribuído a um ser que possui uma característica que o destaca em relação a todos os outros. Esta pode ser de superioridade ou de inferioridade. Exemplos. Eu sou a mais exigente da minha turma. Então, olha aí, né? Ela se destaca, né, em relação aos demais, ok? Ou, e aqui dá a ideia de superioridade. Já aqui nesse caso, você é o menos dorminhoco da casa, de inferioridade. Por quê? Porque eu utilizei a palavra menos, é o que dorme menos, tá?
Superlativo absoluto. Aqui as características são destacadas com uma característica extra, a ideia de excesso. Quando utiliza um advérbio, é chamado de analítico. Quando usa um sufixo, de sintético. Esse vaso é muito belo, tá? Então, olha aí, analítico. Esse vaso é belíssimo. Sintético. Então, quando eu tenho aqui o adjetivo, o advérbio acompanhando o adjetivo, eu vou ter o quê? Um absoluto, um superlativo absoluto analítico. Quando eu tenho a palavra sintetizada, tá? Com um acréscimo aqui de um sufixo, eu vou ter o superlativo absoluto sintético. Próxima, flexão de gênero. Tá? Já estamos finalizando aí. Então, flexão de gênero. Existem substantivos que serão usados tanto para acompanhar substantivos masculinos quanto femininos. Quando eles sendo eles classificados como uniformes, pois têm uma só forma para indicar o gênero, ou seja, não há masculino e feminino. Entretanto, há adjetivos que são flexionados quanto ao gênero, sendo chamados biformes. De biformes. Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Adjetivos biformes: estranho, ativo, belo, português, chorão, ateu. Nesse caso aqui, eu posso transformar todas essas palavras, posso passar todas para o feminino. Estranha, ativa, bela, portuguesa, chorona, ateia, tá? Quando é uniforme, eu vou utilizar a mesma forma para qualquer dos gêneros do substantivo referente. Então, olha só, frágil é homem frágil, mulher frágil. Ruim, homem ruim, mulher ruim. Exemplar, homem exemplar, mulher exemplar. Tá? Então, o uniforme é a mesma forma. Biforme eu tenho duas formas. Nos adjetivos compostos por dois adjetivos, foi até estranho, né? Mas é assim mesmo que se forma. Somente o segundo sofre flexão de gênero. Então, olha só, diferente lá daquele caso dos surdos mudos, né? Se for composto, ali é porque é uma exceção, tá? Se for composto por um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, será invariável. Então, olha aí. Cidadão luso-brasileiro, cidadã luso-brasileira. Ok? Camisa amarelo-ouro, cinto amarelo-ouro, tá? Ou, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui uma palavra feminina e uma palavra masculina, tá? Como são objetos, eu não tenho gêneros para objetos, a gente utilizou palavras diferentes aqui para exemplificar. Então, camisa é uma palavra feminina, cinto é uma palavra masculina, tá? E o gênero do adjetivo não modificou. Cidadão é um substantivo masculino, cidadã é um substantivo feminino, tá? E aí, ó, aqui nesse caso, eu já faço a modificação, tá? Por quê? Porque eu tenho dois adjetivos, né? Luso brasileiro, luso brasileira, não é? É como se fosse um cidadão que tem duas cidadanias, né? Ele tanto tem a cidadania portuguesa quanto tem a brasileira, tá? Ela também, luso brasileira, ok? E é isso, gente, corrido, mas foi o tempo que nos foi aí oferecido para tirar as dúvidas, tá? Espero ter ajudado. Entrem em contato com a gente e estamos aqui para ajudar, tá? Tchau, tchau.